Hoje não estamos aqui para responder uma pergunta simples. Estamos aqui para caminhar juntos por uma curiosidade que atravessou séculos, atravessou gerações e ainda provoca sorrisos, debates e reflexões. O que veio primeiro? O ovo ou a galinha? Talvez a resposta seja menos importante do que o caminho até ela. Então respire fundo, fique confortável e venha descobrir isso junto comigo. Essa pergunta parece ingênua, quase infantil, mas carrega algo poderoso. Ela nos obriga a pensar sobre origem, tempo e transformação. Desde muito antes da ciência moderna, filósofos já se debruçavam sobre esse dilema. Não porque buscavam uma piada, mas porque enxergavam ali um espelho da própria condição humana e da nossa necessidade de entender de onde tudo começa. Na Grécia Antiga, Aristóteles refletiu sobre esse ciclo aparente sem início. Para ele, causa e efeito se entrelaçam de forma complexa. O ovo gera a galinha gera o ovo. Um círculo perfeito. Essa ideia atravessou séculos e ajudou a manter viva a pergunta, não como falta de resposta, mas como convite ao pensamento profundo. Com o avanço da ciência, novas ferramentas surgiram. A biologia, a genética e a teoria da evolução trouxeram um olhar diferente para essa velha questão. Aos poucos, a resposta começou a ganhar forma, não como opinião, mas como evidência construída ao longo do tempo. E ela nos leva para muito antes da primeira galinha existir. A ciência diz que a galinha, como conhecemos hoje, é resultado de um processo evolutivo. Isso significa que houve um momento em que um animal muito parecido com uma galinha colocou um ovo. Dentro desse ovo, uma mutação genética aconteceu. E desse pequeno desvio da natureza, nasceu a primeira galinha verdadeira. Nesse ponto, a resposta científica é clara. O ovo veio primeiro, mas não qualquer ovo. Um ovo especial, carregando uma mudança invisível a olho nu, mas decisiva para a história. É fascinante pensar que grandes transformações podem surgir de algo tão simples, tão frágil e aparentemente comum. Ainda assim, muita gente não se sente satisfeita com essa resposta. E isso é compreensível, porque essa pergunta não é apenas biológica. Ela mexe com linguagem, lógica e até crenças pessoais. Quando dizemos ovo, estamos falando de qual ovo? Quando dizemos galinha, estamos falando de qual definição? É aqui que a pergunta deixa de ser apenas científica e se torna filosófica. Ela revela os limites das palavras e como usamos conceitos para organizar o mundo. Às vezes, o conflito não está na realidade, mas na forma como tentamos encaixá-la em rótulos simples demais para algo tão complexo. Esse tipo de reflexão mostra por que perguntas antigas continuam relevantes. Elas nos lembram que o conhecimento não é estático. Ele se transforma, se aprofunda e muitas vezes nos obriga a abandonar certezas confortáveis. Se esse tipo de conteúdo te faz pensar, considere se inscrever no canal para continuar essa jornada. O mais interessante é perceber que a ciência não destrói o mistério. Ela apenas muda sua forma. Saber que o ovo veio primeiro não tira a magia da pergunta. Pelo contrário, ela nos mostra como a vida é resultado de pequenas mudanças acumuladas ao longo de milhões de anos. Cada espécie que existe hoje carrega uma história invisível de adaptações, erros
e acertos da natureza. A galinha é apenas um exemplo acessível de algo muito maior. Uma lembrança de que tudo o que vive está em constante transformação, mesmo quando parece estável aos nossos olhos. Talvez o verdadeiro valor dessa pergunta não esteja na resposta final, mas na curiosidade que ela desperta. É ela que nos leva a estudar, pesquisar e observar o mundo com mais atenção. Curiosidade é o primeiro passo de qualquer descoberta humana. Vivemos em um tempo de respostas rápidas, mas perguntas profundas exigem calma. Elas pedem tempo, silêncio e disposição para aceitar que nem tudo cabe em frases curtas. Esse documentário é um convite para desacelerar e apreciar o pensamento como parte da experiência. Se você chegou até aqui, é porque algo nesse tema chamou sua atenção. Talvez não seja sobre ovos ou galinhas, mas sobre entender melhor como o mundo funciona. Curtir o vídeo ajuda esse tipo de conteúdo a continuar existindo e alcançar mais pessoas curiosas como você. A ciência avança quando fazemos perguntas simples com coragem. Muitas das maiores descobertas começaram assim. Alguém olhou para algo comum e decidiu perguntar: por quê? Essa é uma das maiores forças da mente humana e ela está ao alcance de todos nós. O ovo e a galinha nos ensinam que o começo nem sempre é claro. Às vezes, o início está escondido em processos longos e silenciosos. Entender isso muda a forma como enxergamos a vida, a natureza e até nossas próprias histórias pessoais. Nenhuma resposta surge isolada. Ela nasce do diálogo entre passado e presente, entre observação e questionamento. Por isso, este canal existe, para transformar perguntas simples em reflexões que vão além do óbvio, sempre com respeito à ciência e ao pensamento crítico. Se você tem ideias, dúvidas ou temas que gostaria de ver por aqui, deixe nos comentários. Esse espaço é construído junto com quem assiste. Compartilhar suas opiniões faz parte do processo de aprendizado coletivo que torna esse projeto vivo. No fim das contas, talvez a pergunta "o que veio primeiro?" nunca tenha sido sobre uma resposta definitiva. Talvez ela exista para nos lembrar de que pensar é um exercício contínuo e que o conhecimento cresce quando nos permitimos questionar até aquilo que parece óbvio. Obrigado por caminhar até aqui. Se este vídeo despertou sua curiosidade, inscreva-se no canal, curta e compartilhe. Assim, seguimos juntos explorando perguntas, ideias e histórias que tornam o mundo um lugar mais interessante de se compreender. Brasdoc feito para você.